Olá, eu sou Juliana Porto e esse é o Narrativas da Alma, um espaço onde música, literatura, filosofia, psicanálise, espiritualidade e as histórias que atravessam nossa vida se encontram para abrir lugares dentro de nós que talvez estivessem fechados há um tempo. Outro dia, assistindo um filme, uma cena aparentemente banal me chamou a atenção. Um personagem pediu um café, mas não simplesmente um café. Era um café específico. O grão tinha determinada origem, havia sido cultivado em uma região específica, em um determinado tipo de solo, sob determinadas condições climáticas. Tinha uma torra própria, uma moagem adequada àquele preparo, uma temperatura exata da água e, para completar, deveria ser servido em uma xícara escolhida especialmente para preservar suas características. E aí fiquei pensando, quando é que foi que um café deixou de ser apenas um café? Talvez nunca tivesse sido. Nós é que durante muito tempo não soubemos perceber as diferenças. Porque quando começamos a conhecer melhor alguma coisa, descobrimos suas nuances. Acontece isso com o café, acontece isso com o vinho, talvez aconteça isso também com as pessoas. Pense no vinho. Quem entende um pouco mais do assunto não pergunta apenas: é tinto ou branco? Pergunta pela uva, pela safra, pela região, pelo solo, pelo clima, pelo tempo de amadurecimento, pela barrica. Existe até uma palavra francesa muito bonita para reunir alguma dessas características: terroir. É como se aquele vinho carregasse consigo uma memória do lugar de onde veio. E talvez nós também tenhamos um pouco o nosso próprio terroir. Somos resultado do lugar onde nascemos, da cultura em que crescemos, da família que nos criou, das palavras que ouvimos, das ausências que experimentamos, das pessoas que encontramos. Somos também resultado das tempestades que atravessamos, do sol que recebemos, das estações que enfrentamos. Algumas pessoas cresceram cercadas de afeto, outras aprenderam cedo a se defender. Algumas vieram de casas cheias de gente, outras conheceram profundamente o silêncio. Há quem tenha crescido em uma pequena cidade, quem tenha atravessado países, quem tenha sido criado entre livros, entre músicas, entre conflitos, entre orações, entre expectativas, entre liberdade, e tudo isso deixa marcas. Ou talvez seja melhor dizer, tudo isso deixa notas. Notas doces, amargas, ácidas, intensas, delicadas. Algumas aparecem imediatamente, outras só conseguimos perceber depois de algum tempo. E há algo muito curioso nisso. Ninguém vai a uma degustação de vinhos esperando que todas as garrafas tenham o mesmo sabor. Ninguém entra numa cafeteria especializada esperando que todos os grãos sejam iguais. Muito pelo contrário. Quanto mais conhecemos, mais aprendemos a apreciar justamente as diferenças. Mas com as pessoas fazemos exatamente o contrário. Queremos que pensem como nós, que reajam como nós, que amem como nós, que tenham nossos valores, nossos ritmos, nossas referências. E quando alguém é muito diferente, frequentemente pensamos: como essa pessoa consegue ser assim? Talvez a pergunta pudesse ser outra: de que solo essa pessoa veio? E é impossível pensar nisso sem lembrar de Eduardo e Mônica, música do Legião Urbana. Talvez uma das histórias de amor mais conhecidas da música brasileira seja essencialmente uma história sobre diferenças. Eduardo e Mônica não eram duas metades iguais procurando encaixe. Eram quase dois universos. Tinham idades diferentes, interesses diferentes, referências diferentes, experiências diferentes, ritmos diferentes. E justamente por isso que o encontro deles era muito interessante. Porque Mônica apresentava mundos que Eduardo ainda não conhecia. E Eduardo também levava para aquela relação algo que era só dele. Talvez o amor não seja encontrar alguém que tem exatamente o nosso sabor. Talvez seja encontrar alguém cuja existência amplie nosso paladar. Porque algumas pessoas entram nas nossas vidas não para confirmar aquilo que já sabemos. Elas entram para apresentar palavras que ainda não conhecíamos, música que nunca ouvimos, livros que nunca lemos, lugares onde nunca estivemos, formas diferentes de enxergar a vida. O outro amplia o nosso vocabulário de mundo. E existe uma passagem bíblica que traduz isso de uma maneira muito bonita. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo compara uma comunidade a um corpo humano. Um corpo não é feito apenas de olhos, nem apenas de mãos, nem apenas de pés.
Se tudo fosse olho, onde estaria a audição? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? A beleza do corpo está justamente na diferença entre suas partes. Cada uma possui uma função, cada uma possui uma importância. Nenhuma precisa transformar-se na outra para pertencer. Talvez tenhamos confundido durante muito tempo duas palavras: unidade e uniformidade. Unidade é conseguir permanecer juntos apesar das diferenças. Uniformidade é exigir que as diferenças desapareçam para que possamos permanecer juntos. E são coisas completamente diferentes. Pertencer não deveria exigir deixar de ser quem somos, entende? Há uma ideia atribuída a Madre Teresa de Calcutá que expressa lindamente essa complementariedade. Existem coisas que eu posso fazer e você não pode. Existem coisas que você pode fazer e eu não posso. Juntos podemos realizar algo maior. É simples, mas talvez tenhamos enorme dificuldade em viver assim. Porque muitas vezes interpretamos a diferença do outro como uma ameaça. A inteligência do outro pode diminuir a nossa. A beleza do outro parece questionar a nossa. O talento do outro parece ocupar o lugar que poderia ser o nosso. A maneira diferente de pensar parece desafiar nossas certezas, quando talvez pudesse simplesmente ampliá-las. Um mundo formado apenas por pessoas iguais a mim seria extremamente confortável, mas provavelmente seria terrivelmente limitado. Então existe outra camada nessa história. Porque até agora estamos falando das diferenças entre nós. Mas existe uma diversidade ainda mais intrigante, aquela que existe dentro de nós mesmos. E aqui podemos falar em alter ego. A expressão significa literalmente o outro eu. Às vezes pensamos no alter ego como uma personagem inventada. Artistas fazem isso, escritores fazem isso. Pessoas públicas criam personas que lhes permitem experimentar características que talvez não pareçam na vida cotidiana. Mas será que precisamos ser artistas para possuir outros eus? Existe você no trabalho. Existe você entre amigos. Existe você quando se apaixona. Existe você quando precisa se defender. Existe você diante dos seus filhos e existe você também diante dos seus pais. Existe você numa festa. Existe você quando fecha a porta de casa e ninguém mais está olhando. Qual deles é o verdadeiro? Talvez todos. Jung falava de persona, esse rosto que apresentamos ao mundo, e também sobre a sombra, onde permanecem aspectos de nós que nem sempre conseguimos reconhecer ou mostrar. Talvez o alter ego possa algumas vezes funcionar como uma espécie de passagem. Alguém extremamente tímido pode escrever com coragem impressionante. Uma pessoa séria pode subir em um palco e descobrir uma irreverência que ninguém conhecia. Alguém que passou a vida inteira cuidando dos outros pode viajar sozinho e descobrir uma versão aventureira, independente e inesperada de si mesmo. Isso necessariamente significa falsidade? Talvez não. Talvez signifique complexidade. O mesmo café também pode revelar notas diferentes dependendo do método de extração, da moagem, da temperatura da água. O grão continua sendo o mesmo, mas determinadas condições revelam características que estavam ali e ainda não haviam aparecido. Talvez algumas pessoas façam isso conosco. Algumas despertam nossa leveza, outras nossa coragem. Algumas conhecem a nossa vulnerabilidade. Outras encontram nossa força. Existem lugares onde somos expansivos, outros onde ficamos silenciosos. O problema, portanto, não é termos muitas versões. O problema começa quando construímos uma versão exclusivamente para sermos aceitos. Porque existe uma diferença enorme entre descobrir uma nova versão de si e inventar uma versão de si mesmo para conseguir pertencer. Uma expande, a outra pode aprisionar. Talvez por isso uma história infantil aparentemente simples seja tão profunda. O patinho feio. Durante grande parte da história existe algo supostamente errado com aquele personagem. Ele é diferente, não se encaixa, não corresponde ao padrão. Olha para os outros e conclui que o problema deve estar nele, até descobrir algo essencial. Ele estava tentando compreender sua identidade utilizando como referência criaturas diferentes dele. Ele era um cisne tentando descobrir seu valor olhando para patos. Talvez façamos isso durante grande parte da nossa vida. Medimos nossos corpos pelo corpo da outra pessoa.
nossa inteligência pela inteligência da outra, nosso sucesso pelo tempo de outra, nossa maternidade pela maternidade de outra, nossa carreira pela trajetória de outra pessoa, nossa felicidade pela fotografia de outra pessoa. E depois perguntamos: por que eu não sou assim? Talvez porque você simplesmente não tenha vindo ao mundo para ser assim. Existe também uma antiga parábola oriental conhecida como os cegos e o elefante. Vários homens que não podiam enxergar tocaram partes diferentes do elefante. Um tocou a tromba e concluiu que um elefante era parecido com uma serpente. Outro tocou uma perna e disse: não, é uma coluna. Outro tocou a orelha e afirmou que parecia um grande leque. Outro tocou o rabo e chegou a conclusão completamente diferente. E todos começaram a discutir. Cada um acreditava possuir a verdade. Mas todos estavam diante do mesmo elefante. O que mudava era o lugar onde cada um o tocava. Talvez muitos de nós, talvez muitas das nossas intolerâncias nasçam exatamente daí. Confundimos a parte da realidade que conseguimos tocar com a realidade humana. Rumi nos deixou uma imagem igualmente bonita. As lâmpadas podem ser diferentes, mas a luz é a mesma. Talvez essa seja uma das maiores sabedorias que podemos desenvolver. Conseguir reconhecer a luz, mesmo quando a lâmpada não se parece com a nossa. Porque somos diferentes na superfície. Temos culturas diferentes, histórias diferentes, corpos diferentes, crenças diferentes, temperamentos diferentes, formas diferentes de amar, mas existe algo profundamente humano atravessando todas essas formas. Então, voltamos àquela cafeteria. O garçom finalmente coloca a pequena xícara sobre a mesa. Aquele café nasceu em uma determinada terra, recebeu determinada quantidade de chuva, cresceu em determinada altitude, foi colhido em determinado momento, passou por uma determinada torra, foi moído daquela maneira, preparado naquela temperatura, servido naquela xícara. Tudo aquilo participou de um sabor que agora existe ali. Alguém prova e gosta. Outra pessoa prova e não gosta. E talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa metáfora. O fato de alguém não gostar daquele café não transforma aquele café em um café ruim. Talvez simplesmente não seja o paladar daquela pessoa. E se aprendêssemos isso sobre nós mesmos? Nem todo mundo vai gostar da nossa intensidade. Nem todo mundo vai compreender nossa sensibilidade. Nem todos gostarão do nosso silêncio, da nossa alegria, da nossa maneira de pensar, da nossa forma de amar. E isso não significa necessariamente que alguma coisa precise ser corrigida. Existe uma diferença enorme entre evoluir e apagar-se para caber. Talvez tenhamos passado anos suavizando justamente as notas que nos tornavam únicos, tentando ser menos intensos, menos emotivos, menos expansivos, menos diferentes, menos nós mesmos para caber, para pertencer, para sermos escolhidos. Mas cafés extraordinários não são extraordinários apesar de suas particularidades, são extraordinários por causa delas. E talvez aconteça exatamente o mesmo conosco. Eduardo não precisava se transformar em Mônica. Mônica não precisava se transformar em Eduardo. O cisne não precisava aprender a ser pato. A mão não precisa transformar-se em olho para fazer parte do corpo. A lâmpada não precisa assumir a forma de outra lâmpada para produzir luz. E talvez nós também não precisemos nos tornar versões diluídas de nós mesmos para merecermos um lugar no mundo. Talvez amadurecer seja conhecer nossa origem, compreender nossas marcas, reconhecer diferentes versões que existem dentro de nós e ainda assim conseguir olhar para alguém completamente diferente e pensar: você não precisa ser como eu para que eu reconheça o seu valor. Porque diversidade não é aquilo que precisamos suportar uns nos outros. Diversidade é justamente aquilo que torna o encontro interessante. Talvez o mundo não precise de mais cópias. Talvez precise de pessoas suficientemente inteiras para serem diferentes sem precisar transformar a diferença do outro em ameaça. E hoje eu quero terminar deixando uma pergunta. Talvez você possa levá-la para depois desse episódio, para aquela cafeteria, wine bar que costuma ir, ou simplesmente para aquele momento em que você se olhar no espelho e perceber
alguma característica sua que passou anos tentando esconder? Quantas características suas você passou a vida tentando corrigir apenas porque eram diferentes das pessoas ao seu redor? E eu vou fazer uma pergunta ainda mais provocadora. Se aquilo que você chama de defeito for apenas uma nota sua que ainda não encontrou quem saiba apreciá-la. Talvez então a questão nunca tenha sido mudar seu sabor. Talvez tenha sido aprender a reconhecê-lo. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o episódio, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja tentando há tempo demais mudar aquilo que justamente o torna único. E me conte nos comentários qual característica sua você aprendeu ou ainda está aprendendo a não esconder para caber. Eu sou Juliana Porto e esse é o Narrativas da Alma, um espaço onde música, literatura, filosofia, psicanálise, espiritualidade e as histórias que atravessam a nossa vida se encontram para nos ajudar a olhar um pouco mais para dentro. Porque às vezes uma narrativa não muda aquilo que vivemos, mas muda a maneira como enxergamos aquilo que vivemos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Narrativa.